Olá, boa noite. Agora são 20 horas em ponto do horário de Brasília. Me arrumando aqui para ficar bonitinho para o Bradock Show. Boa noite a todos vocês que estão ligados aqui no canal Bradock Show. Estamos ao vivo pelo YouTube, pelo nosso site bradockshow.com.br e também pelo Rumble. O Bradock Show está presente também na TV Flórida USA. Lembrando que o Bradock Show também está sendo transmitido pelo Conserva Talk. Então eu peço, venham todos que estão no Conserva Talk, se inscrevam no Bradock Show. Eu sou Anselmo Garcia e estaremos juntos até as 21h30, segunda-feira, início da semana, 7 de agosto. Aqui você encontra as principais notícias do Brasil e do mundo com a análise dos melhores comentaristas. Quero ver com a produção. Quem se encontra conosco já? Márcio Labre, que saudade de você, meu amigo. Tudo bom? Tô te ouvindo não, Márcio. Fala mais alto. Pronto, tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo um pouco baixo, mas a produção aqui, eles vão dar gás na sua voz. Eu estou baixo? Não, aí tá bom. Tá muito baixo? Não, tá bom. Eles alinharam aqui. Alinhou? Então Alinhou. Tá bom. Uma boa noite aos nossos colegas da mesa, ilustríssimo Paulo Figueiredo e excelentíssimo senhor ministro Ricardo Salles. Isso aí. Daqui a pouquinho com a gente, Paulo Figueiredo e o Ricardo Salles também. Peço a todos aí, enquanto isso, que vocês se inscrevam. Aproveitando que o programa está começando, a semana está começando, peço que estralhem o pescoço para um lado, para o outro, estiquem os braços. Todo mundo ficar bem tranquilo, né, Misael? Ó, se o filho Misael estiver assistindo aí, seu pai quer falar com você. Se inscreva no nosso canal, deixe o like e ative o badalo das notificações. Aqui no Bradock Show, quero mandar um abraço a todos que estão no chat com a gente. Passamos de 54.300 inscritos. Vamos ver como que tá agora, porque hoje eu marquei até o horário, viu, gente? Peço para vocês nos ajudar a subir, fazer o superchat também, quem quiser fique à vontade. E as perguntas que vocês mandarem, a nossa produção falará: Anselmo, fala isso ou não fala? Olha quem está aqui do meu lado, minha garrafa, ó. É, garrafinha, daqui a pouco eu vou tirar tudo aqui, já tirei. Mais alguém com a gente? Vamos lá, então enquanto isso vamos passar o vídeo do nosso parceiro Métricas Digitais. Vamos lá. Opa, já? Ô, servindo uma água aqui pra mim? É bom demais, né, gente? Eita, estamos esperando aí Paulo Figueiredo e o Ricardo Salles também nessa segunda-feira com a gente. Deixa eu pensar aqui o que fazer nesse momento. Vamos pra primeira notícia aqui, eu e o Márcio Labre, então. Só nós dois, Márcio. Banhistas que estavam na manhã deste domingo numa praia do Rio Tapajós, no Pará, afirmam ter sido retirados do local pela segurança do presidente Lula para a permanência do petista no local. Vamos ao vídeo aí, produção. Olha aí, pessoal. Lula tá chegando, diz que mandou todo mundo sair da praia, ó. Todo mundo indo embora. Tá, o pai dos pobres, ó, mandando ir embora das praias. Família toda veio se divertir nas praias. Fecharam as praias por causa do pai dos pobres, que ninguém pode ficar, lá está, ó. Marinha do Brasil, ó, mandando todo mundo sair. Por causa do pai dos pobres, ó, Lula. Aí, o pessoal teve que simplesmente sair da praia, acabou. Vamos, produção, coloca o tweet do Lula, por favor, aí na tela. Abro aspas, Lula fala: a beleza do rio Tapajós faz a gente pensar na importância de cuidar de locais tão especiais e únicos, que as pessoas possam conhecê-lo sem destruí-lo, preservando para o futuro que suas águas não sejam contaminadas por mercúrio. Não há garimpo ilegal que valha essa maravilha da natureza. Uma boa noite e até amanhã, fecho aspas. Márcio Labre, viu aí o vídeo, Márcio? Ouviu aí a notícia? Então eu peço para ti o seu comentário.
Bom, existe o que a gente gostaria de não acreditar que acontece, existe o que foi relatado, né? Existe o que de fato aconteceu, né? Deixa eu abaixar aqui o volume para poder. O que, Ô, Márcio, o volume aqui tá tranquilo, o que tá? nos entristece mesmo, o Anselmo, vou ser bem honesto com você, é, é que a população, né, de um modo geral, né, os eleitores, né, do Luiz Inácio ainda não se deram conta de que, no fundo, essa, esse voto de humildade dele, ele é ambíguo, né? No fundo, o Luiz Inácio não se sente parte da população. Ele se sente num outro patamar, né? E o discurso, a retórica, todo esse personagem que ele vende todos os dias, o tempo inteiro, na hora que ele acorda, veste a roupa, essas pequenas demonstrações nos dão a certeza de que realmente ele está vestido num personagem, né? Que se fosse algo genuíno, se fosse um amor autêntico ao seu povo, com todas as medidas de segurança possíveis, ele estaria próximo às pessoas, de alguma forma estaria organizando isso, considerando todas as restrições necessárias para assegurar, para garantir a segurança de um presidente da República, de um chefe de Estado. A gente entende isso. Mas isso, para mim, é só um pano de fundo, né? Na verdade, o que me faz ficar muito triste não é o que o Luiz Inácio faz, é a falta de percepção, principalmente dos seus eleitores, com relação a esse personagem. Porque não há prova maior do que o que ele fez. Essa postura de manter esse afastamento, de não querer ser importunado, isso só reflete de fato quem ele é. Né? Ele não gosta de gente, ele é uma pessoa que pode estar no seu direito de ter o seu repouso, de ter o seu descanso, mas quando você se propõe a ser uma pessoa pública, quando você se propõe a ser alguém no quilate em que você quando ocupa o cargo de presidente de uma república como o Brasil, você tem que necessariamente aceitar o ônus desse cargo, dessa popularidade, dessa proximidade com as pessoas. Se você não quer viver isso, se você quer ter uma vida anônima, discreta, não seja presidente da República. Eu acho que isso faz parte da liturgia do cargo. E isso aí acaba transmitindo, né, uma imagem muito arrogante. Só que para os seus fiéis, aqueles que o amam, pouca coisa vai mudar, porque quando você estabelece uma relação messiânica com seu líder, essas coisas acabam produzindo até um efeito contrário, né? Então as pessoas acabam admirando mais e endossam essa postura e acham que ser assim faz parte da divindade e que os servos e os que estão abaixo dele têm que agir dessa forma, têm que concordar com isso. Isso me deixa triste porque eu, Márcio, sou por natureza um iconoclasta e me sinto uma pessoa, eu tenho uma verdadeira ojeriza a qualquer tipo de idolatria. Eu acho que as pessoas ocupam cargos de poder, mas na essência somos basicamente iguais. E essa era uma oportunidade dele estar, de fato, genuinamente próximo do seu povo. Márcio, você acha que ele ficou com medo de alguma coisa e por isso pediu para o povo sair da praia para ele ocupar o espaço? Márcio Labre? Não, acho que só a questão da segurança é o pano de fundo. Isso é papo furado. Ele não gosta de gente. Isso bom, eu percebo isso. O Lula não gosta de gente mais. Se gostou um dia, não gosta, né? Eu sempre acreditei que ele sempre foi um personagem. Ele tem traços de psicopata, né? Ele tem traços de uma pessoa que tem alguns transtornos de personalidade. Eu acredito que para o Luiz Inácio vestir um personagem, ele faz isso com muita maestria, porque ele faz isso há 50 anos, mantendo o mesmo personagem.
Então ele pode viver até internamente uma crise de identidade que ele já não sabe mais nem quem ele é. Mas essas demonstrações de afastamento que ele já demonstrou essas hostilidades em outras situações. É tudo muito forçado, os abraços dele são forçados, os cumprimentos dele são forçados, ele não gosta de gente. Para mim isso é uma coisa muito clara. Obrigado, Labre. Obrigado. Tem até uma telespectadora, Priscila Silva, ela falou: Anselmo, ele não pediu, ele ordenou. Boa noite, Paulo Figueiredo, bem-vindo, segunda-feira, Braddock Show, tudo bem por aí? Tudo bem, Anselmo? Bom demais, graças a Deus. Aqui ainda um sol danado, um calor de quase 40 graus, para dar inveja a vocês aí. Inveja, aqui tá no 42, umidade do ar 26%, 20%, tá bem seco. Tá seco, aqui é a umidade de 80%. Porra. Um calor aí nessa mesma faixa, uma sensação térmica que tem dia que tá batendo 47 graus aqui na Flórida. Então você pode vir para cá que você vai se sentir bem. Dá até para você ir à praia, dá até pro Lula ir à praia sem fechar a praia. A única coisa que nessa segunda-feira aqui que tá me deixando chateado, Anselmo, é que nós temos poucas curtidas no Braddock Show de hoje, no programa. Então sempre me deprime um pouco, me deixa um pouco aqui desesperançoso de falar, poxa, tô aqui, o pessoal não curte mais, será que é a turma do Xandão que tá aqui assistindo o programa? O pessoal não tá curtindo o vídeo, e aí sabe como é que é, né? Se não tem curtido o suficiente, o algoritmo do YouTube fica escondendo o nosso vídeo. Então as pessoas que entram, elas têm que dar aquela força pra gente, daquela um segundo ali, ó, abre o app, eu espero um segundinho aqui, ó, vai lá no app antes de eu fazer o comentário e curte. Vai lá, curte Lá no programa, positivinho, né? Aquele sinal de joinha aqui, ó. Pum, joinha. Marca ele lá, porque, de novo, é isso que vai fazendo o nosso vídeo aparecer para mais gente. O canal do Braddock está aumentando o número de inscritos, então quero reforçar que as pessoas se inscrevam. Já estamos aí quase batendo 55 mil. Em breve teremos os 55 mil e você vê que a audiência do programa está já se consolidando. Então, aquelas 3 mil pessoas só no canal do Braddock, mais o pessoal do Conservatório, que a gente já está aí, nossos programas estão chegando a 5 mil pessoas, 4 mil pessoas. E para uma iniciativa tão jovem, é muito bom, é muito bom. Então vamos fazer 6 meses de Braddock. Quanto que faz 6 meses? 24 de agosto. 24 de agosto. Dia 24. Então tá chegando, faltam 2 semanas aí para a gente fazer 6 meses de Braddock. E é uma história que as pessoas que estão assistindo aqui conosco são pioneiras, né? Ó, você vê que a Mara Guiar está falando aqui no chat que o YouTube está escondendo mesmo com as pessoas curtindo. Mesmo com as pessoas curtindo. Então, like para ainda tem dois, só no canal do Braddock, sem contar o Conservatório, tem 2.300 pessoas assistindo e 1.400 curtidas. Sinal que pode ser que você que esteja em casa aí não tenha curtido ainda, achou que curtiu e tal. E verificar também se está inscrito no canal. Mas bom ver o Márcio Labre aqui, Ricardo Salles, não sei se está conosco, mas estará em breve. Então vamos em frente, que tem muito assunto pela frente. Quer que eu fale da praia do Lula? Pedi para você comentar sobre isso aí. Paulo, por favor, banhistas que estavam no local foram intimados. Eu comento esse assunto de uma perspectiva um pouco diferente, porque eu vivi isso na minha vida e na minha família. Eu acho que as pessoas agora, nesse momento, estão observando duas coisas muito diferentes, né? O Lula, que para ir à praia precisa fechar a praia, e o Bolsonaro, que veio meio que junto, né? Bolsonaro, no final de semana, teve na Praia da Barra, no Rio de Janeiro, minha praia, minha casa, inclusive Bolsonaro e eu fomos vizinhos ali, morávamos colar condomínio com condomínio, e eu não era miliciano, ao contrário dos outros vizinhos do Bolsonaro, que tinham uns vizinhos milicianos, eu nunca fui miliciano, então, mas estávamos ali, todo mundo na Praia da Barra. Bolsonaro foi à Praia da Barra normal, tipo, anda na rua, tira foto, etc, etc. Também teve acho que na Praia Grande, em São Paulo, e, pô, Praia Grande normal, uma multidão de pessoas ali em torno do presidente, e
E esse é o presidente Bolsonaro, né? Esse contraste é o que está na cabeça das pessoas. Entre, pô, como é que esse cara que não consegue sair na rua sem tomar uma vaia, não consegue ir a lugar nenhum, como é que esse cara que não consegue ir à praia tem que fechar a praia? Como é que esse cara supostamente teve mais voto que o Bolsonaro? Tem uma coisa de errado nessa história. Se o cara é tão popular assim, por que ele tem que passar por tudo isso? Né? Esse contraste. Enquanto isso, o Bolsonaro, tá ele lá, pô, na praia, tomando água de coco, comendo pastel. E esse sempre foi o Bolsonaro. Tinha uma padaria no condomínio que eu morava, ali no Barra Mares. Bolsonaro ia, no meio da campanha. Pouco antes de tomar a facada, ele ia lá. Aqui, nos Estados Unidos, a gente pode testemunhar muito isso. Ele anda, assim, onde a segurança permite. Teve aquele episódio ainda, ali perto da campanha eleitoral, em que ele mergulhou para nadar na praia, os seguranças ficaram loucos. E esse é o Bolsonaro, esse é o jeito do Bolsonaro, esse é uma pessoa que realmente gosta de estar com o povo. E eu testemunhei várias vezes esse amor do presidente Bolsonaro em estar com a população realmente muito carinhosa com ele, e isso sempre deu uma reabastecida nos ânimos dele. Deixava ele muito feliz, sempre deixou ele muito feliz e deixa ele muito feliz. Enquanto isso, o Lula, não, fecha a praia, festa fechada, casamento na casa de não sei quem, Randolfo Rodrigues, festa elite, festa com os advogados, aquela coisa, só a elite. E as pessoas estão vendo esse tipo de contraste. Eu não acho que existe nada de ilegítimo no presidente querer ter um pouco de privacidade. Eu vou dar 2 exemplos aqui que eu vivi dentro de casa, né? As pessoas aqui, algumas no chat, sabem que eu sou neto do ex-presidente Figueiredo, então você poderia imaginar, o último presidente da ditadura, então ele, poxa, não conseguia andar na rua porque senão tomava ovada, as pessoas falavam contra ele, nada. Era muito comum as pessoas verem meu avô caminhando, normalmente, no calçadão de São Conrado, no Rio de Janeiro, e às vezes a gente com ele, família, etc., e nós íamos o tempo inteiro, quando presidente ou quando não presidente, a praia que ele procurava ir era a praia da Marambaia, que é uma praia restrita para militares, no caso ele é militar, os presidentes vão muito ali na Restinga da Marambaia, que é uma praia muito bonita, deserta, tranquila, mas ele também caminhava pelo calçadão de São Conrado, era visto em agência bancária, etc., e almoçávamos, e tudo que eu sempre vi da população sempre foi muito carinho. Agora, eu acho que o Lula, como ex-presidente, talvez não encontre esse carinho todo, talvez tenha que se esconder da população. Teve um período que ele ficou escondido dentro da carceragem da Polícia Federal, na série da Polícia Federal, e teve um outro período que eu acho que ele não conseguia sair na rua, que era hostilizado, etc., só anda nos círculos sociais protegidos. E essa é a situação de várias das nossas autoridades hoje no Brasil. No Brasil e fora do Brasil, porque o sujeito pega um avião em Roma e acontece a mesma coisa com ele. Ele é xingado, ele é vaiado, etc., etc. Então, respondendo a tua pergunta, essa é uma pergunta que você fez pro Márcio, eu acho que é legítimo que o presidente queira privacidade, mas eu acho que, no fim das contas, o Lula tem medo mesmo do povo. Eu acho que o Lula morre de medo do povo. E não é morre de medo igual o Bolsonaro, que teria motivo para ter medo porque realmente tomou uma facada. É medo das críticas do povo. É medo da forma como seria recebido. O Lula, se ganhou as eleições com mais votos, algo que eu confesso que eu não sei, não tenho certeza, se ele ganhou as eleições com mais votos, eu posso dizer uma coisa, o eleitorado do Lula, tem um percentual ali, que realmente gosta dele, mas em sua imensa maioria são pessoas que votaram contra o Bolsonaro. Não votaram pelo Lula. Votaram ali com a esquerda, né? Estamos todo mundo junto. Eu vou dar um exemplo aqui, o maior cabo eleitoral do Bolsonaro. Você sabe quem é o maior cabo eleitoral do Lula, ô Anselmo? Quem foi o maior cabo eleitoral do Lula? Quem? William Bonner. William Bonner foi o maior cabo eleitoral do Lula. O William Bonner, 2 anos antes, estava fazendo manchete do Lula na cadeia, roubalheira do PT, etc., etc. 2 anos depois ele já estava dizendo, não, é importante dizer que você foi inocentado aí em todas as instâncias, né? Então,
são pessoas que elas não têm convicção no voto. Elas votaram o maior cabo eleitoral dele, o outro, o vice dele, o Alckmin, disse que ele era um ladrão voltando à cena do crime. Mas aí 2 anos depois mudou. Aí, não, peraí, Lula. Então, você vê que não são pessoas que têm efetiva convicção na pessoa do Lula. Eles votam no Lula porque, na verdade, é conveniente. Estavam ali derrotando o Bolsonaro, aí o pessoal se une, o Beautiful People, os artistas todos, aquela turma do mercado financeiro, Fiesp e tal. O povo mesmo, sensação popular, eu acho que tem que botar os dois para andar na rua e ver quem efetivamente é vaiado, quem que é... Lembra o comício do Lula no Rio de Janeiro, na Cindelândia, comício que teve que ser cercado, saiu de lá jogando drone, que jogou cocô nos petistas? Essa é a diferença. Enquanto o Bolsonaro, é isso que vocês estão vendo, que a gente viu na Praia Grande e por aí vai. Obrigado, Paulo Figueiredo. O Rafael Marvila mandou um superchat aqui escrito: só faltou a lancha e o óculos Juliette para fechar o look com chave de ouro. O que é óculos Juliette? Aquele óculos antigo, você lembra o azulzinho? Aquele óculos. Você lembra do óculos Juliette? Procura aí. Não lembro. Você já usou muito, Paulo Figueiredo, tenho certeza disso. Eu usei óculos Juliette? Eu acho que não, cara. Eu vou botar aqui, vamos lá, óculos Juliette, deixa eu ver se eu usei. Ah, aquele óculos meio Oakley, né? É da Oakley, Juliette é aquele da óculos. Oakley, né? Nunca foi meu estilo, não, meu amigo. eu sempre fui o cara mais do Ray-Ban aviador, entendeu? Tamo junto. Vou mandar um abraço aqui, ó. Lorna Chatwin fez uma doação também pra gente. Quero dar boas-vindas ao Ricardo Salles. Boa noite, bem-vindo ao Bradock Show. Segunda-feira, tudo bem por aí, Ricardo? E aí, moçada, tudo em ordem? Tudo tranquilo. Tudo bom demais, graças a Deus. Aproveitando que você chegou, já vamos partir para segunda notícia do dia, que fala sobre o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, diz que a União Sul-Sudeste, proposta por ele em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, visa a, abro aspas, soma de esforços, fecho aspas, e não diminuição de outras regiões do país. Peço para a produção colocar o tweet do governador Romeu Zema, por favor. Abro aspas, a União do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união. Eu vou passar primeiramente ao Salles, mas antes peço para a produção colocar o vídeo do Amoedo falando sobre esse caso do Zema em entrevista ao UOL. Eu acho que isso parte todo do pressuposto que tem os bolsonaristas de que o protagonismo deve ser feito via polarização e não via construção, via exemplos, né? O que é muito ruim, porque, no final das contas, a minha leitura sobre essa declaração do Zema é que eles vai afastando o caminho, quer dizer, vai privilegiando a permanência do PT por mais 4 anos, né? Tudo que a gente não quer, tudo que a gente buscaria no país hoje é deixar de lado a polarização, buscar uma liderança que entenda que quem pensa diferente não é inimigo, que o Brasil é um só, e não essa divisão toda que foi feita durante o governo Bolsonaro. E agora o Zema está entendendo que para buscar os seguidores do Bolsonaro, o legado do Bolsonaro, e para ser competitivo em 2026, é interessante ter esse discurso, que eu acho péssimo, acho que é um tiro pela culatra. Aí o vídeo do Amoedo. Por favor, Ricardo Salles. Bom, esse cara é um idiota, né? É impressionante. Eu nunca vi uma pessoa tão dissimulada na minha vida como esse João Amoedo. Primeiro que ele votou no PT. O que ele está falando de caminho de tirar o PT do poder? Ele votou no PT. Ele declarou que fez o L, esse babaca. Quer dizer, como é que ele vem agora dizer que quer... Não, isso não contribui para tirar o PT do poder. Você que colocou, palhaço. Né? Isso, primeiro, logo de cara, tem que deixar isso claro. Ele e vários outros aí, engraçadinhos do mercado financeiro, com seus centenas de milhões de reais na conta, resolveram transformar o Brasil em laboratório social e eleger o Lula. Né? Então ele é corresponsável pela eleição do Lula, muito embora ele seja insignificante, mas ele foi um dos babacas
que, do alto da sua cobertura no Leblon, resolveu apoiar o Lula. Então não vem com esse papo de isso não ajuda a tirar o PT do poder. Bom, ele foi um dos que declarou voto ao Lula, votou no Lula, então não vem com esse papo furado. Segundo, na parte em que ele fala que não pode, tem que ser mais, como é que ele falou? Que tem que ser mais, menos conflituoso, o Partido Novo tem que isso, tem aquilo. Foi ele que criou todas as desavenças no Partido Novo. Era justamente ele que perseguia todos aqueles que não obedeciam à vontade dele cegamente. Todas as pessoas que não puxavam o saco dele, não faziam o que ele queria, ele perseguiu no Partido Novo, a ponto de ele próprio ser expulso do Novo. Por que ele foi expulso do Novo? Porque ele não constrói coisa nenhuma, fica falando, tem que construir, não destruir. Ele que destruiu o Partido Novo. Ele destruiu o Partido Novo pela sua visão egoísta, manipuladora, falsa, dissimulada. Agora, com relação ao Zema, o Zema não tem realmente malícia política. Ele deu uma declaração que está absolutamente correta no seu conteúdo. Qual é a declaração do Zema? A declaração do Zema tem pobreza no Sul e no Sudeste. São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, tem pobreza nesses estados. Aliás, tem muita pobreza. Só você assistir um filme aí do Rio de Janeiro, cidade do João Moedo, que você vê que tem problemas gravíssimos. O que acontece na prática? Como o Sul e o Sudeste não se unem, os deputados e senadores, diz respeito, faz parte, né, dessa visão mais individualista, voltada a questões de trabalho, de mérito e uma série de coisas dos moradores do Sul e do Sudeste, São Paulo incluído. Fazemos aqui uma autocrítica do nosso estado de São Paulo. Como nós não fazemos tanta politicagem que nem os estados do Norte e do Nordeste, o que acontece? Nessas questões regionais, eles conseguem ter uma pauta única, juntando o PT, juntando o MDB, juntando o PP, juntando todos os partidos. Eles têm uma frente bastante, uma pauta bastante regional, e depois que eles conseguem a pauta regional, aí eles voltam a quebrar o pau entre eles. Nós, no Sudeste e no Sul, não. Essa é a diferença. O Zema não mentiu. É que a maneira como ele falou realmente deu a impressão que ele queria uma disputa com o Norte e o Nordeste. Não foi isso que ele falou. Ele falou que realmente precisa, São Paulo e os demais estados, Minas, etc., do Sul e do Sudeste, precisam se mexer para que a gente não seja apenas e tão somente o pagador da conta, que a gente receba de volta uma parte do dinheiro que a gente manda. Grande parte da arrecadação federal vem desses estados do Sul e do Sudeste. E quem é que consegue mobilizar para receber o recurso, sobre o qual, inclusive, não recolheu? Estados do Norte e do Nordeste. Veja o que acontece com a Zona Franca de Manaus, veja o que acontece com o Polo de Camaçari, veja o que acontece com o Suape. Vários lugares têm grandes programas, isso sem falar dos programas regionais, bancos regionais, linhas de crédito regionais, Codevasf, Funasa, Denox, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia. Então, assim, ele não disse nenhuma mentira, só que a maneira que ele falou, como não foi muito precisa, deu a interpretação, deu margem à interpretação que esse pessoal estava atacando o Zema. Ele realmente não é um cara muito bom de falar, ele é um cara mais calado e tudo mais, é preciso entender o perfil pessoal dele. Mas dito isso, ele não falou nenhuma besteira, tudo que ele falou é verdade. Obrigado, Salles. Antes de passar ao Márcio Labre, eu quero fazer um convite a todos que estão no Conservatalk. Venham se inscrever no Bradock Show, deixar o like, ativar o badalo das notificações aqui no Bradock Show. Manda um abraço a todos que estão nos assistindo aqui, mais de 3.500 pessoas. Não deixa de curtir aí, gente. Vai lá, Márcio Labre, com você. Labre. Bom, boa noite aí agora para o Salles, que chegou, né? E para o Paulo Figueiredo, né? Olha, eu pontuaria o seguinte, a gente está num momento em que, infelizmente, os nervos estão à flor da pele, né? No debate público, que eu digo, né? A gente subestimou um pouco, né, a força da imprensa, né, da grande mídia, né, que ela realmente passou um período
com muitas dificuldades de emplacar narrativas, mas com o passar dos anos, ela acabou, de certo modo, ganhando um pouquinho de fôlego. E hoje a gente percebe muito claramente que a distorção e a transformação de uma simples declaração do governador Zema, ela já pode ser completamente modificada e se criar mais um ambiente hostil no debate público. Eu fico pensando até que ponto nós que estamos na oposição, a gente precisa ter realmente um certo cuidado, até do ponto de vista de capital político, né? Uma vez que a gente precisa ampliar uma base para que quando chegarmos em 2026 estejamos competitivos, que a gente não possa apenas contar com esses 58 milhões de votos identificados com o campo da direita. A gente precisa ampliar com uma certa margem de segurança, e isso implica necessariamente em trazer aquele eleitorado que está neutro. E o grande objetivo hoje de quem está atualmente no poder e a imprensa que está completamente alinhada com isso, é de alguma forma jogar em toda e qualquer iniciativa, qualquer tentativa de líderes da oposição de pautar o debate público em algo, em alguma agenda positiva, isso será automaticamente transformado numa tentativa de tumultuar, que é o que eu percebo hoje nas interpretações dos principais órgãos de imprensa e muitas distorções nas redes sociais, tentando dar a entender de que já o Zema está puxando o movimento separatista e criando, né, uma divisão, criando um abismo na sociedade brasileira, ainda tornando mais radical essa distância entre Sul e Norte por questões culturais, econômicas e tudo mais. Que, no meu entender, existe até uma certa legitimidade do pessoal do Sul, que esse já não é um movimento de hoje, é um movimento de muito tempo, essa questão de que o Sul e o Sudeste sempre pagaram mais a conta. A questão é o momento, né? O momento é que a gente está com uma ferida muito inflamada no país e a gente não pode contar que a gente vai ter contar apenas com 58 milhões de eleitores pro resto de nossas vidas para a gente reverter esse quadro. E aí, para finalizar o meu entendimento, se não houver cuidado, como o Salles falou, naquilo que a gente vai dizer, a gente acaba caindo numa cilada de ser induzido a um bombardeio, que é o que está se tentando acontecer, porque se junta ainda com... Realmente existem movimentos, iniciativas separatistas acontecendo, com uma tentativa, de certo modo, de arrebentar com o Nordeste, e eu não acho que isso seja um momento muito adequado para a gente abrir esse tipo de bola dividida para o debate público, se a gente precisa hoje gerar engajamento, gerar mais adesão, para que a gente chegue em 2026 competitivo para enfrentar o atual governo. Obrigado, Labre. Temos 3.556 incríveis espectadores conosco agora. Se puder, ajude-nos a aumentar esse número e expandir nosso alcance no YouTube. Compartilhe o link da transmissão com seu grupo de família, amigos ou qualquer outro grupo no WhatsApp. Vamos com tudo e vamos crescer juntos. Paulo Figueiredo. Você vê, né? Uma segunda-feira aqui, estamos pegando ainda o fogo na semana e nós já estamos com 3.550 espectadores no Braddock Show e mais 1.500 no Conservatório, ou seja, passamos dos 5.000 pessoas nos assistindo num programa ordinário. A audiência vem crescendo a cada programa. Eu reforço o meu pedido para que as pessoas cliquem ali no nosso joinha aqui, porque para ajudar a gente com o algoritmo do YouTube. Deixa eu vou fazer aqui eu ouvi com muita atenção o Márcio e o Ricardo Salles, que estava comendo um iogurte ali que me deixou com fome, mas eu vou prosseguir nesse assunto fazendo o que eu acho justo. Antes de dizer se eu acho que o Zema falou alguma bobagem, ou dizer se ele está tendo as palavras dele deturpadas, separei os trechos aqui do que ele falou e vou ler aqui para vocês. Ele falou, primeira coisa que ele falou, sempre vamos estar em desvantagem, 27 num total de 81, está se referindo ao número de senadores. Nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos. E ele ainda diz que é necessário, mas tem um limite, de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e que eles
tem que contribuir sem poder receber nada. Até aí, será que dá para alguém discordar do que ele está dizendo aqui? A ideia que ele está rebatendo é a ideia socialista, pô. A ideia de que você tem que retirar o dinheiro dos outros para sustentar quem produz menos. Isso não pode ser verdade para o indivíduo, não pode ser verdade para as regiões. Ele até fala, ele coloca que ele diz assim, é necessário. O que ele está dizendo que é necessário é que os estados do Sudeste contribuam mais e não recebam de volta o dinheiro que aplicaram, que contribuíram. Contribuíram, eu não gosto desse termo contribuíram, né? Porque ninguém contribui. O dinheiro é tomado das pessoas. Não é? Ninguém fala assim, agora eu vou doar o meu imposto para o governo federal. Não, o governo federal vai lá e fala, me dá o teu imposto ou senão tu vai preso. Então eu não gosto desse termo, contribuinte. Aqui nos Estados Unidos a gente fala pagador de impostos. Eu acho que é mais justo o termo pagador de imposto. Então, os estados do Sudeste contribuem, pagam impostos, né, muito mais do que o restante dos estados, e o dinheiro que é arrecadado desses estados é distribuído para os outros estados da federação, que não são estados do Sudeste. E o governador de Minas Gerais tem, por obrigação, zelar pelos interesses de Minas Gerais. Claro que ele tem que estar preocupado com o desenvolvimento do Brasil, com o país e bem, mas ele tem que estar preocupado em receber recursos para a população que ele governa. Então, acho que não dá para disputar o que ele está dizendo aqui. A outra parte que ele diz, está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, o Sul e o Sudeste não tem pobreza? Aqui todo mundo vive bem? Ninguém tem desemprego? Não tem comunidade? Tem sim. Nós precisamos de ações sociais. E se você for a Minas Gerais, ou ao meu Rio de Janeiro, ou ao São Paulo de Ricardo Salles, você vai ver que o Sudeste é repleto de pessoas pobres. Inclusive pessoas pobres que vêm de outras regiões do Brasil, ou pessoas pobres que vêm de outros países, e chegam lá e esses estados e cidades eles precisam de mais investimentos. E eles recebem e produzem esses recursos, e esses recursos são tomados pelo governo federal e são distribuídos para outros estados. Está correta a afirmação do que ele está dizendo. Então ele continua. Então Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta. Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. E aqui ele deixa claro que o que ele está contrapondo não é que haja essa redistribuição, que ele até, eu acho que é discutível. O Estado pode discutir se isso é correto ou não. Mas ele está dizendo assim, o que a gente não pode é continuar nesse ritmo, isso não pode ser intensificado, não pode aumentar isso. E por que isso é aumentado? Nos governos do PT vai ser aumentado, que é onde a base eleitoral dele está. Então, senão você vai cair, de novo as frases do Zema, senão você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. É preciso tratar todos da mesma forma. As decisões têm que escutar ambos os lados e o CODESUL vai fazer esse papel porque ninguém pode ignorar o peso de expressivos de 256 deputados na Câmara. E é importante, de novo, a afirmação dele está correta e ninguém pode reclamar disso porque o diabo do sistema republicano foi feito para isso. O sistema da República foi construído para isso. Por isso que o sistema é bicameral. É a cópia do sistema americano, onde os deputados representam a população e o Senado representa os estados. É feito assim de propósito, justamente para você equilibrar o interesse da maioria da população, mas também defendendo os direitos da minoria. E é para isso que você tem duas câmaras. E por isso que a representação na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados, é feita através do número de pessoas. E nos estados é feito de forma idêntica. Então, o que o Zema está falando aqui não tem nada demais. E ele continua. Ficou claro nessa reforma tributária, e esse é o ponto, acho, central dele, que já começamos a mostrar o nosso peso. Eles queriam colocar um conselho federativo com um voto por estado. Nós falamos, não, senhor, nós queremos proporcionar à população. Porque 7 estados em 27 iríamos aprovar o quê? Nada. O Norte e o Nordeste é que mandariam. E realmente, se você dividisse os estados, Minas Gerais, se você dividisse em 10 estados, você ia arrumar mais 30 senadores. Se você dividisse o Rio de Janeiro, tadinho, não dá para ser dividido, mas São Paulo dá para ser dividido em 5 estados. E o Nordeste tem estados menores, com subdivisões maiores. O Norte e o Nordeste é que mandariam. Aí nós falamos que não.
pode ter conselho, mas proporcional. Se temos 56% da população, nós queremos ter peso equivalente. Finalizou. E essa discussão, de novo, é uma discussão de fundação da República. Agora, não tem absolutamente desculpa. Eu não vejo nenhuma vírgula errado no que ele falou. Não acho que ele se expressou mal. Não acho que ele se expressou mal. Acho que ele se expressou corretamente. Se tivesse expressado mal aqui, não tem nenhum compromisso com o Zema. Nem morro de amores pelo Zema, não. Mas se expressou de forma correta. O que está acontecendo aqui é a imprensa deturpando o que ele está dizendo e oportunistas, como Flávio Dino, como João Amoedo. Flávio Dino é pior, eu vou chegar no Flávio Dino. Ou como João Amoedo, dizendo o que ele está dizendo, com o objetivo de já minar um cara que seria um possível candidato para as próximas eleições. E quem está gerando o clima separatista, enxergando isso como separatista, é a esquerda. Não tem nada de separatista nessa frase. É o normal do funcionamento da República um governador defender o interesse do seu Estado. Normal o governador defender o interesse da sua região. Ele é pago para isso. Ora, no sistema distrital, que eu espero que um dia nós tenhamos no Brasil, os deputados, e nós temos aqui um ex aqui na nossa bancada, eles estão aqui para defender o interesse dos seus... estarão aqui para defender o interesse dos seus distritos. Isso não é separatismo. A federação ela tem unidades. E esse é o funcionamento normal. E os governadores defendem os interesses das suas unidades da federação. E das suas regiões. E se quiserem se unir com quem tiver interesse em comum, está absolutamente correto. Eu não vi nenhuma frase aqui dizendo que tem que separar o Sudeste do Nordeste. Pelo contrário, ele admite que os recursos do Sudeste sejam drenados. O que ele fala é, até onde vai isso? Para abastecer a sanha, para o PT manter o seu curral eleitoral no Nordeste. Até quando vai isso? Até onde vai isso? Vamos botar isso, porque nós também precisamos de recursos. Então eu acho que ele falou muito bem. Agora, quando o Flávio Dino utiliza o termo de traidor da pátria, vocês procurem lá no Código Penal Militar, um termo que pode ser utilizado para tanto civis quanto militares, com punições gravíssimas. Então, existe uma construção, a utilização do que o Zema disse é uma instrumentalização para um objetivo de criminalizar mais ainda as posições das pessoas de direita. Como o Zema é um cara mais associado à direita, não acho o Zema tão de direita assim, não, para deixar bem claro, tá? Não acho o Zema essa direitice toda fantástica, não. Acho o Zema bem inconsistente. Mas como ele é associado à direita, imediatamente querem associá-lo ao separatismo, à discriminação, à xenofobia, seja lá o que for, xenofobia mineira, né? Porque Minas é meio que um extrato do Brasil inteiro. Não sei como é que o mineiro pode ser xenófobo. Minas é um pouquinho de sul, um pouquinho de nordeste, um pouquinho de centro-oeste, um pouquinho de Rio de Janeiro. A gente tem lá no Rio de Janeiro a nossa cidade em Minas Gerais, que é Juiz de Fora. Então, não dá para você... É óbvio que isso está sendo feito, quando ele usa esse termo traidor da pátria, o Flávio Dino, ele está fazendo de forma consciente, como uma peça, uma movimentação de peça na criminalização das posições consideradas de direita no Brasil, que eles gostam de chamar, e o Amoedo faz da mesma forma, que eles gostam de chamar de bolsonarismo. Mas, meu Deus do céu, se o Zema é bolsonarista, realmente só sobrou o bolsonarismo na direita mundial do planeta Terra. Todos somos bolsonaristas no planeta Terra. Salles, quer falar algo, Salles? Olha, Paulo resumiu bem aí. Acho que tá bem posto. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou fazer um convite aqui pro pessoal, aqui para todos. Passamos de 4.000 pessoas, hein? Pessoas nos assistindo aí. Peço para vocês compartilhem o nosso programa. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, ative o badalo das notificações. 20 horas e 44 minutos do horário de Brasília. O terceiro simpósio técnico da AproSoja está chegando. Este ano o tema é Anomalia da Soja e Infraestrutura. Serão palestras com foco em sustentabilidade e rentabilidade da produção de soja em Mato Grosso. As inscrições já estão abertas, o evento é gratuito e tem vagas limitadas, por isso garanta a sua vaga enquanto ainda dá tempo.
Vai lá no site www.aprosoja.com.br e se inscrevam aí, gente. Uma oportunidade para vocês. Agora são 20 horas e 45 minutos. Vamos para mais uma notícia. Moraes autoriza envio de imagens do 8 de janeiro à CPI. Ricardo Salles. Essa é uma medida meio óbvia, né? Você tem um assunto investigando o 8 de janeiro, que é a CPMI. Tem imagens da Câmara, tem imagens do Senado, tem imagens do Planalto, tem que ter imagens do Ministério da Justiça também. Até porque há, de certa forma, até meio confessado pelo próprio Flávio Dino, a informação de que o Flávio Dino estava lá no Ministério da Justiça, que eventualmente ali tinham várias autoridades da Força Nacional, enfim, não importa. Uma CPMI, que é essa do 8 de janeiro, tem autonomia e faz todo sentido, não é um tema impertinente. Não é que eles estão pedindo um documento totalmente fora da realidade. Eles estão pedindo algo que até de certa forma é intuitivo. Tem que pedir as imagens do 8 de janeiro. E por que toda essa celeuma em torno das imagens do 8 de janeiro? O que tem nessas imagens do 8 de janeiro que ele viraram essa polêmica toda? Eu acho que não tem discussão, tem que mandar mesmo. O ministro Alexandre de Moraes está correto, tem que mandar divulgar as imagens, ponto final. Obrigado, Salles. Márcio Labre. Márcio Labre tá chegando com um atrasinho lá. É que eu tô desligando o microfone aqui para poder não dar retorno. Agora, tá ouvindo? Vai lá. Estamos te ouvindo sim, fica à vontade, Márcio. Tá. Bom, na verdade, pelo que eu entendi, pelo que eu pude ler a respeito, havia um pedido da CPMI das imagens do Ministério da Justiça, no dia 8, né? Porque as imagens do Planalto já estão disponibilizadas, inclusive, para você baixar em download aí na internet, né? Eu botei o link até no meu Twitter, você tem uns 2 meses, né? É aquela história, né? Aquele ditado redundante, repetitivo, mas quem não deve não teme. O ministro Flávio Dino tem sido bem enfático, ele tem sido bem convincente até, né, nas suas colocações, de sua isenção de qualquer suspeita de participação ou de envolvimento, ou de facilitação, ou de prevaricação, ou de negligência, seja o que for. Então, assim, ficou faltando, né, essas imagens do dia, né, desde manhã até o restante do dia no próprio Ministério, para ver se em algum momento serão captadas aí, entrada ou saída, cruzando os horários, e aí vai matar muita coisa, né? Bom, o adequado seria, eu espero que o que seja fornecido, né? Agora o Alexandre de Moraes autorizou, né? Tentou, na verdade, não sei por que razão, poderia de boa vontade ter entregue, né? Mas aí criou uma dificuldade protocolar, que tem, pelo Ministério da Justiça, ser considerado vítima no processo, então quem tem que autorizar é quem está é o judiciário, né? Então, eu acho que essa foi a alegação dele não ter entregue de pronto. Mas, vencidas essas burocracias, agora a CPMI vai ter acesso às imagens do Ministério da Justiça. É bom esclarecer isso, porque, de repente, as pessoas que não prestar atenção acham que são imagens, de novo, lá do G Dias, do Planalto. Não, essas são do Ministério da Justiça. O que aconteceu na entrada, saída, no interior, corredores, andares. E se acharem o Flávio Dino lá em um certo horário, pode ser que tenha uma reviravolta. Não que eu diga que vai acontecer, mas só as imagens vão responder, né? Esperamos que também a continuidade, né, da linha do tempo não tem interrupções, elas vão ter que ser verificadas com uma lupa, né? Para não ter um pulinho assim, né, do 13h20 para 13h45, né? Tem que ficar de olho nisso. Tá bom, Labre. Obrigado, Márcio Labre. Passamos de 4.000 telespectadores, pessoas nos assistindo. Já ia falar inscrito, nós já passamos de 54.500. Feliz demais da conta. Vou aproveitar o momento antes dele comentar. Ô, Paulo Figueiredo, pede pro povo se inscrever aí, dar o like, ativar o badalo. Tem 3,6 mil inscritos no canal do Bradock e 4 mil assistindo. Então, pô, tem de novo. Não, considerando que tem gente que mais. entra e sai, era pra gente já ter passado das 5 mil. Tem gente que não tá ajudando a gente. Deve ter gente de esquerda assistindo esse Bradock Show aí, porque quem não curte é porque é de esquerda. Só pode ser essa a explicação. Se você não pode perder, pede aí, pô, um segundinho.
eu paro aqui, ó, vai lá, ó, pum, clica ali no joinha, já deixa ali o celular, ou não, se estiver vendo na televisão, joinha. Bota aí para dar uma força para a gente conseguir impulsionar. Lembrando que nós temos ainda mais 1.600 pessoas assistindo no canal do Conservatório, então estamos com 5.600 pessoas nos assistindo aqui no Bradock Show nessa segunda-feira, com muito assunto interessante aqui. Agora, não adianta nada também clicar no joinha se não tiver inscrito, e eu sempre me assusto em ver que 30%, 40% das pessoas que assistem o programa não estão inscritas no canal. Então, vambora. E continuem participando aqui no nosso chat, porque eu tô aqui, ó, sempre de ladinho aqui, olhando o retorno, vendo aqui as pessoas falando aqui, ó. A Sueli Bueno, que sempre participa aqui com a gente, a Elizabeth Lute, dizendo que já curtiu, Carmen Said, dando o joinha, a Sumara, o Fábio Harper, o André Luiz Pereira, muita gente aqui acompanhando o Bradock e participando através do chat. Bom, sobre esse assunto... Vai lá, eu ia passar um comentário para você, vai lá, Paulo. Então, beleza, vamos lá. Sobre esse assunto, eu tô curioso, mais do que um comentário, eu tenho um pouco de curiosidade para ver as cenas dos próximos capítulos, porque não existe jogada entre Flávio Dino e Alexandre de Moraes que não seja ensaiada. Não existe. Os dois são a mesma coisa. Alexandre de Moraes fazendo lobby, inclusive, para o Flávio Dino e para o STF na próxima vaga. Então, não existe jogada que não seja ensaiada, não existe conflito. Então, se o Flávio Dino estava negando antes, é porque ele deve ter conversado com o Alexandre, e o Alexandre deve ter falado, não, segura, tem um conflito, diz isso. Não colou, porque os deputados da CPI foram bastante machos até. Acho que foi o Carlos Jordi, até é bom que seja um deputado do meu Rio, que falou, não, se continuar, a CPI não deve nada à justiça, a CPI tem os instrumentos, inclusive, para ela mesma ordenar uma brusca apreensão lá no Ministério da Justiça se não der as imagens. E realmente tem. E eu penso que talvez o que tenha levado a esse fato da liberação das imagens tenha sido o Alexandre ver que o poder dele talvez fosse confrontado. E aí, como ele não tinha como interromper, ele acabou tendo que ceder. Eu não tenho certeza que isso aconteceu, porque eu não acho que o Alexandre tenha ainda percebido nenhum limite para os seus poderes. Então, eu estou muito, como eu disse a vocês, eu estou muito curioso para entender o que aconteceu. Da última vez que nós tivemos, e esse é um ponto que vale a pena vocês pensarem, por que essas imagens não são públicas desde o início? De que forma elas atrapalhariam as investigações? De que forma elas colocariam a segurança de algo ou alguém em risco? Por que nós não temos todas as imagens do que aconteceu no 8 de janeiro liberadas para o público? Não para a CPI, para o público, para todos. Para os canais de televisão, para as pessoas independentes, para os jornalistas investigativos, para a mídia internacional. Por que essas imagens não estão divulgadas para todos? Será que tem alguma coisa que ninguém pode ver? Bom, da última vez que nós tivemos imagens vazadas à CNN, nós encontramos o ministro do GSI abrindo a porta para os manifestantes no Palácio. Nós encontramos a equipe do GSI distribuindo água mineral para invasores. Nós encontramos militares deixando as pessoas entrarem dentro do palácio. Nós encontramos fotógrafo da Reuters, eu acho, ou da Associated Press, uma dessas agências, tirando fotografia encenada. No único grupo de imagens que nós tivemos divulgadas, nós encontramos uma história que não... uma história com H que não condiz com a história com E contada pela imprensa tradicional. Aliás, o mérito, inclusive, da CNN Brasil, que, num lampejo de jornalismo, resolveu divulgar essas imagens. E mudaram a trajetória das coisas. Vejam, nesse momento, onde hoje, também, na notícia de hoje, nós temos a PGR pedindo ao STF as primeiras condenações de 40 réus por atos golpistas no 8 de janeiro, crimes, ela chega a pedir prisão de 30 anos para as pessoas.
30 anos, somadas as penas podem chegar a 30 anos de prisão, 40 réus. E os crimes vão, a abolição do Estado Democrático, não é só vandalismo. Né? Primeiro que você pensa, né, o que as pessoas cometeram de fato? Ninguém ali quis abolir o Estado Democrático de Direito. Qualquer um que repete essa narrativa ou é idiota ou é mal intencionado. Nenhuma daquelas pessoas achou que ia tomar o poder. É óbvio que elas estavam num ato de protesto e de vandalismo. Ninguém achou que domingo ia sentar na cadeira e ia virar presidente da República. Então não houve tentativa de abolição nenhuma. Mas a PGR diz que sim. E em vez de individualizar as condutas, ela faz aquela acusação por atacado. O que essas imagens poderiam comprovar? Não essas apenas. Todas as imagens do Ministério da Justiça, claro, queremos ver o Flávio Dino, queremos ver o que ele estava fazendo, queremos ver como é que era a movimentação do Ministério da Justiça, como o Márcio disse, pode ser que tenha coisa acontecendo lá, pode ser que o Dino estivesse se comportando de determinada forma que, não sei, talvez eles estivessem deixando acontecer, gostando do que estava acontecendo, ajudando a acontecer, não sei, temos que entender, a CPI precisa entender o que estava acontecendo. Mas as outras imagens todas, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal, dentro do Congresso, dentro de todas as imagens possíveis, podem ajudar, inclusive, a condenar com mais substância essas pessoas que tiverem cometido esses crimes, mas também pode inocentar pessoas que possam provar que elas não estavam lá, provar que elas não estavam agindo de determinadas formas. Os advogados de defesa deveriam ter acesso a essas imagens. Então, talvez essas imagens específicas do Ministério da Justiça revelem alguma coisa. Mas eu ainda estou curioso sobre essa jogada ensaiada entre o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Não vejo por que o Flávio Dino teria rejeitado entregar a CPI se não tivesse nada comprometedor. Mas, por outro lado, também não entendo como é que o Alexandre acabou cedendo a liberação dessas imagens se houver algo de comprometedor. Então eu estou num conflito curioso, né, como bom observador e analista observador, eu estou curioso sobre o desenrolar dos próximos fatos. Obrigado, Paulo Figueiredo. 20 horas e 57 minutos, vamos para mais uma notícia de hoje. O acordo a ser firmado entre os países amazônicos ao fim da cúpula da Amazônia, que ocorreu nos dias 8 e 9 deste mês em Belém do Pará, deve incluir obrigatoriamente medidas para evitar o ponto de não retorno da maior floresta tropical do mundo. Ricardo Salles, eu passo para ti o comentário. Bom, primeiro dizer que essa história de ponto de não retorno nos Estados Unidos, aí, Paulo, eles chamam de tipping point. O tipping point foi inventado por dois caras. Um americano, que faleceu recentemente, acho que o ano passado, chamado Thomas Lovejoy, com quem eu debati e conversei pessoalmente quando uma das vezes que eu estive em Washington como ministro, naquele Woodrow Wilson Center, eu tive longas conversas com o Thomas Lovejoy. E esse trabalho do tipping point, ou do ponto de não retorno, tem o seu lado brasileiro, a autoria, que é do Carlos Nobre. Muito bem. Eu tive uma conversa longa com o Thomas Lovejoy nos Estados Unidos antes dele morrer, e esse tipping point é um chute, puro chute. Eu perguntei para ele com base em quê, fui perguntando, né? Fui fazendo uma espécie de inquirição da testemunha lá, e é tudo na base do assumption, né? É tudo... Ele pressupõe, vai pressupondo isso, vai pressupondo aquilo, pressupõe isso, pressupondo aquilo. Aí eu falei, mas pera um pouquinho só. Nós temos 500 anos de colonização. Depois de 500 anos de colonização, a Amazônia tem 84% da sua vegetação primária ainda preservada. Que história é essa de tipping point? De onde você tirou isso? Aí, não, porque os rios voadores trazem a umidade para o centro-oeste, aí para o Mato Grosso do Sul, para não sei o quê, as chuvas que chegam até São Paulo. Então é tudo na base do nheque-nheque. A verdade é assim, que certamente a Amazônia tem uma importância grande no regime de chuvas da região do Sul, da América do Sul, do Brasil em especial, mas da América do Sul como um todo, não tem dúvida, é óbvio, a maior floresta tropical do mundo. É óbvio que a precipitação, que a umidade, que tudo isso tem uma importância fundamental. Isso não tem dúvida, não precisa ser cientista para reconhecer isso. Por outro lado,
eles estabeleceram, e foi aí que eu conversei com ele, de onde você tirou os 25%? A tese do tipping point, né, do ponto de não retorno, é de que se o desmatamento atingir 25%, a Amazônia vira uma savana. Eu falei, mas de onde você tirou esses 25%? Aí o bicho se enrolou inteiro. Não tinha a mínima explicação. Podia ter falado 23, podia ter falado 29, podia ter falado 35. O fato é que muitos desses termos cunhados, dentre eles o tipping point ou ponto de não retorno e tal, foram cunhados para ter mídia, para ter repercussão internacional, para fazer artigo, para vender consultoria, para dar palestra na Europa, nos Estados Unidos. Essa turma tem uma questão financeira para alguns, até acho que para o Lovejoy talvez não, mas tinha uma questão de ego também, de aparecer, de ser um grande, o grande dono da teoria do tipping point, baboseira. É importante? Lógico que é. Tem relevância na questão do microclima? Sim, é óbvio, mas ninguém sabe se é 25%, se é 28%, ou se é que um dia essa história aconteceria. O fato é o seguinte, enquanto esses caras não entenderem que a miséria é o maior problema de combate, o maior problema do meio ambiente, portanto, para combater as ilegalidades no meio ambiente, tem que combater a pobreza antes, né? E aí que faço um elogio ao Lula, né? Quem diria, eu elogiando o Lula, mas o Lula incorporou o discurso do Ricardo Salles. Publiquei, inclusive, hoje no Twitter, a frase do Lula, dizendo que a Amazônia é um lugar que tem que gerar riqueza e não é para ser tratado como um santuário intocável. Essa foi sempre a minha posição desde o início do governo do presidente Bolsonaro. Mas como vinha de um ministro do Bolsonaro, a posição era tida como absurda, inadmissível, quer vender a Amazônia, chantagista, quer tirar dinheiro dos países ricos e tal. Agora que o Lula falou, o máximo que dá é um comentáriozinho meio dúbio nas redes sociais, no UOL, não sei aonde, mas enfim, eu agradeci o Lula, fiz até um tweet dizendo obrigado, Salles is back, né? Tamo no game. Valeu. Valeu, Ricardo Salles. Vai lá, Paulo Figueiredo. Salles, cuidado, que quando o Lula está concordando com a gente, eu sei que até o relógio parado acerta 2 vezes por dia alguma coisa, né? O Lula talvez esteja nessa de relógio parado que acerta pelo menos uma vez por dia alguma coisa. Mas eu tô brincando com o Salles, mas estamos ele e o Lula alinhados hoje. Pelo menos no que diz respeito a essa questão da Amazônia, dos países virem aqui querer determinar o que a gente vai fazer com o nosso território, e eles são responsáveis pela grande parte da emissão dos chamados gases estufa, né? Eles são os países que mais poluem, eles vão chegar aqui no nosso território e dizer o que a gente vai fazer com a nossa Amazônia. A gente tem que tomar cuidado, porque é uma população grande, são 30 milhões de pessoas nessa região, que não só na Amazônia brasileira, mas na região amazônica como um todo, são 30 milhões de pessoas que precisam de condições de desenvolvimento econômico. São pessoas que estão vivendo lá. Não são animais de jardim zoológico, não são avatares, pessoal do Avatar, não são naves, como é que chama o pessoal do Avatar, aqueles homens azuis? São pessoas de verdade que precisam de emprego. Azul é o Papai Smurf. Hã? Azul é o Papai Smurf, é o Ivan Valente, meu colega deputado. Ivan Valente. Papai Smurf. Papai Smurf está na Amazônia. Mas você tem essas pessoas precisam de condições de subsistência, precisam de emprego, precisam de condições de desenvolvimento. Esse território, metade do território brasileiro, praticamente, precisa fazer alguma coisa com isso. Claro que você não vai destruir. Veja, uma das coisas que os conservadores precisam retomar é a narrativa de que somos nós, de direita, que queremos conservar o planeta. Todos os movimentos de conservação surgiram da direita. O movimento de conservação na Inglaterra veio da direita, dos conservadores. Aqui nos Estados Unidos, o movimento de conservação veio dos conservadores, né? O nome talvez dê uma pista. Mas todos os parques nacionais americanos, a ideia dos parques nacionais aqui, depois de um processo de destruição da fauna e da flora, dos dois aqui americanos, veio um cara
de republicano, chamado Teddy Roosevelt, e criou os parques nacionais. A Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, ninguém sabe, mas foi criada pelo famigerado Richard Nixon, republicano. A limpeza dos grandes corpos hídricos foi financiada, eu digo aqui pelos rios e lagos das grandes cidades americanas, foi financiada pelo Ronald Reagan, outro de direita. Então, a direita quer... E aqui no Brasil, o marco do saneamento foi feito no governo Bolsonaro. Exato, no Brasil o marco do saneamento feito pelo Bolsonaro. Então quem quer, contra, aliás, sob enormes protestos com a votação contra da esquerda e depois com uma reversão, uma tentativa e parcial sucesso de reversão feita pelo governo Lula. Então quem efetivamente quer preservar a natureza, quer preservar as nossas florestas é a direita. Agora, nós lembramos que o mais importante que nós temos no mundo são os homens. As pessoas são mais importantes do que qualquer bicho, do que qualquer preservação de mico-leão-dourado. Então, eu sempre brinco, eu daria o tiro na nuca do último mico-leão-dourado filhote do planeta Terra, do último filhote de panda, para salvar o mais nefasto dos homens, para salvar até o Lula. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, até o Lula. Então, nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão lá vivendo em condições de pobreza. Não podemos nós, vivendo aqui na minha maravilha de ar-condicionado, com o meu Starbucks aqui na esquina, com o meu supermercado pujante, com o meu cinema 4K, com todas as minhas facilidades, com a minha abundância de empregos, serviços, etc., exigir que as pessoas que estão lá nessa região vivam em condições de avatares. Vivam como se estivessem em nave. Não. Nós temos que dar a essas pessoas as mesmas condições e ter, em primeiro lugar, a preocupação. E eu acho que é absolutamente possível. Você tem... eu estava aqui conversando um mês atrás com o Belisário Arce, da associação lá Panamazônica, e ele estava falando das enormes, das fantásticas iniciativas que você tem na região, que geram emprego e ajudam a preservar. Porque, como o Salles sabe melhor do que ninguém, e fala bastante, a melhor forma de você preservar é você ter um desenvolvimento organizado, um desenvolvimento que leve em consideração a preservação. Senão você tem o caos completo, e aí é essa bagunça que nós vivemos num território que é impossível de você manter. Tô certo ou tô errado, Ricardo Salles? Salles? Tá certíssimo. Obrigado, Paulo Figueiredo. Salles, Márcio Labre, passo para você o comentário. Olha, eu acho que não tem muito a acrescentar. Eu acho que eu vou dizer aqui o óbvio, porque é o óbvio que tem que ser dito. Mas o principal a falar é que a Amazônia, evidentemente, é o maior ativo financeiro, econômico, vamos dizer assim, do mercado futuro do planeta, né? Ela é aquela debutante de 15 anos que todo mundo vai querer se pedir em casamento, né? No momento em que o mundo está com as suas reservas, né, de minério, petróleo, biodiversidade e ecossistema, é a Amazônia, né? Então, assim, todo mundo, na verdade, quer... Hoje a competição global é para ver quem consegue ficar com o cadeado do portão, né? Fora isso, é tudo perfumaria, esses encontros, esses congressos, essas ONGs, a gente sabe que isso é tudo conversa fiada, não tem ninguém querendo preservar nada, não tem ninguém que ama a natureza, de todos esses burocratas aí, é tudo conversa fiada, porque no final das contas eles querem a chave da porteira. E o que me preocupa é justamente, até voltando ao primeiro item da nossa pauta aqui, quer dizer, a questão do Zema, né? Numa eventual situação, né, de separação do país, enfim, se a gente avançasse numa discussão para esse nível, a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã a gente pode aí, cara, tá no poder. E esse país não estando, de alguma forma, rachado, né, a gente tem a Amazônia aí, que é o que cada vez mais, com o passar dos anos, vai ser o ativo mais disputado. Países vão entrar em guerra por causa desse lugar aí. Então, assim, resumindo a história, eu acho que o Brasil precisa se preocupar muito
se ele vai conseguir sustentar a soberania desse lugar. Porque vai chegar uma hora que realmente aquilo que a gente tanto tem medo, né, tem pânico, que é perder essa soberania dessa região, em qualquer movimento político desse aí, a gente pode acabar perdendo de vez. Obrigado, Márcio. Não sei, Márcio, eu não sei se essa história de perder a soberania da Amazônia é um perigo real, porque os países europeus, os Estados Unidos e tal, eles não têm a menor condição de vir cuidar da Amazônia. Primeiro que é longe da região deles, totalmente. Segundo que é uma realidade completamente distinta. O que está acontecendo hoje é que a perda da soberania, ela acontece através justamente dessas entidades que vêm aqui encher o nosso saco para dizer que, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Os primos do Paulo aí, as nossas Forças Armadas, ficam lá desfilando com samambaia na cabeça, pinta os olhos tudo colorido e tal. Aí você pergunta, qual foi a efetiva medida tomada? Picas, nada. Então, na prática, o que está acontecendo é o seguinte, ou a gente explora economicamente, com regras de cuidado, equilíbrio e tudo mais, ou esses caras vão explorar a nossa revelia. Porque essas ONGs, essas empresas, esses estudos acadêmicos, a própria questão da biodiversidade, eu conversei uma vez, quando eu era ministro ainda, numa viagem para a Europa, representando o Brasil, lá na COP, lá na Espanha. E o cara falou assim para mim, eu falei, por que vocês não fazem os laboratórios lá no Brasil, né? Vocês falam tanto da biodiversidade e tudo. O cara falou, eu não preciso de laboratório no Brasil. Eu pego o princípio ativo lá na Amazônia, enfio numa sacola térmica, com aquele gelo seco, trago para pesquisar no meu laboratório aqui na Suíça. Então essa história de dizer que vai ter grandes investimentos de biotecnologia, bioeconomia na Amazônia, porra nenhuma. Nem a Natura, que vive usando a imagem da Amazônia para ganhar muito dinheiro, a fábrica principal da Natura é em Cajamar, em São Paulo, não é na Amazônia. O Boticário é no Paraná, se eu não estou enganado. Quer dizer, então, nem esses que usam a imagem da Amazônia para se promover, nem esses estão lá na Amazônia. O que a Natura tem é um centro de distribuição, lá um lugar um pouquinho mais relevante do que a média, em Belém. Mas a fábrica mesmo desses caras está em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, enfim, é só um comentário aí de quem andou circulando por lá bastante. Mas eu acho, Salles, que o que você falou não é isso. Não é que o Brasil corre o risco de perder a soberania da Amazônia. É que o Brasil já vem perdendo a soberania da Amazônia e, em certo grau, já perdeu enormemente. No momento onde você transfere para entidades supranacionais a formulação de políticas públicas para uma região sua, você efetivamente perdeu a soberania desse território. O Brasil tem hoje efetivas condições de dizer o que vai acontecer na Amazônia sem que haja represálias internacionais dos demais países. Você viveu isso de forma muito forte. Aliás, veja só, ao ponto de que entidades internacionais pressionaram o governo Bolsonaro pedindo a sua cabeça. Isso é comprovação de que o Brasil não tem. Isso é comprovação de que o Brasil já perdeu a soberania sobre o território da Amazônia. Então, Paulo, isso acontece nessa escala macroeconômica, dessa forma que eu estou dizendo, mas tem na escala microeconômica a gerência regional de diversas áreas através dessa quantidade de ONGs absurdas que recebem um dinheiro gigantesco que a gente nunca sabe exatamente de onde vem. Então, você tem a ação, e obviamente essas duas coisas são interligadas, né? A ação em nível global macro e a ação em nível global micro. De forma que eu vou dizer, além disso, desses pontos, você tem a quantidade, a peneira que é a região amazônica do ponto de vista territorial para o narcotráfico. Então a gente tem essa preocupação ainda. A Amazônia é uma comparação assim meio... mas apropriada, funciona a comparação. É como se você herdasse um castelo na Europa que você não pode usar, não pode dar festa, não pode alugar para casamento, não pode fazer nada com o castelo, tudo é proibido.
mas você tem obrigação de arrumar o telhado do castelo, as infiltrações, porque se o castelo cair, a culpa é sua. Então, é mais ou menos isso. A situação que a gente vive hoje na Amazônia, sem ter um plano de exploração econômica bem feito, claro, com os cuidados ambientais e tudo, mas exploração econômica, das diversas coisas. Não tem esse papo só de bioeconomia, não, nem de ecoturismo. Tem lugares onde a bioeconomia é importante? Sim. Tem lugares onde dá para fazer ecoturismo? Sim. Mas tem lugares onde tem minério, tem lugares onde tem madeira de lei para fazer manejo florestal, enfim. Mas eu acho o seguinte, da forma como está hoje a Amazônia para o Brasil, do ponto de vista de responsabilidade, ônus, custo, imagem e tudo mais, era melhor passar um cheque, chama a comunidade internacional, pega $1 trilhão aí, joga para dentro do Tesouro Brasileiro e põe a turma para tomar conta daquilo lá. Realmente, do jeito que está, os milicos vão enlouquecer com isso, mas do jeito que está, é melhor passar a mão na grana, porque nós não temos a grana e nós não temos autonomia. Tudo que acontece lá é culpa nossa e nós não conseguimos monetizar todas essas coisas que o Márcio bem lembrou aqui. Portanto, melhor passar o cheque de uma vez. Obrigado, Salles. Obrigado, Paulo Figueiredo, Márcio Labre. Agora são 21 horas e 16 minutos do horário de Brasília. Quero pedir a todos aí, quem puder, quem quiser, fazer o superchat. Faça o superchat aí nos comentários. Quero mandar um abraço a todos que estão no Conservatalk e fazer o convite. Venham para o Bradock, se inscrevam no Bradock, deixe o like e ative o badalo das notificações. Faça parte da família Bradock também. Mandar um abraço ao G. Berga, que fez um superchat aqui pra gente. Vamos para mais uma notícia de hoje, 21 horas e 16 minutos. 4 anos após se tornar o primeiro país europeu a se juntar à iniciativa de Cinturão em Rota, popularmente conhecida como Nova Rota da Seda, um dos projetos de comércio e infraestrutura mais ambiciosos da China. A Itália agora começa a reavaliar se a parceria ainda vale a pena. Em entrevista, o ministro italiano da Defesa, Guido Crosetto, afirmou que, abro aspas, enquanto exportamos laranja à China, eles triplicaram suas exportações para a Itália em 3 anos. O mais ridículo, então, era que Paris, sem assinar nenhum tratado, vendia naquela época aviões a Pequim por dezenas de bilhões de euros. Paulo Figueiredo. Pois é, né? A Itália tinha sido o único país do G7 que tinha feito esse pacto com o diabo com a China. E a gente aprende que fazer acordo com a China não é a mesma coisa que você fazer acordo com os Estados Unidos, você fazer acordo com a Alemanha, você fazer acordo com a Bélgica. O acordo com o chinês é sempre aquele acordo cara-cu, onde eles entram com a cara e a gente entra com o resto, né? Então, essa é a política externa chinesa. Então, o bom dessa história é que com a entrada da Meloni, a Bolsonara italiana, isso vai para o espaço. Nenhum dos outros países europeus tinha, nem o Macron, que se faz de namoradinho, prostituta lá do Xi Jinping, nem ele tinha entrado nesse Belt and Road, né? Não sei como é que chama esse negócio em português, eu confesso a vocês que eu não sei como é que chama Belt and Road em português, mas nem ele tinha entrado nessa iniciativa. Então, agora, com isso dá uma matada no Belt and Road. Eles estão com alguma influência, né, na África, relevante, mas agora na Europa é absolutamente inexistente. O Brasil, na ida do Lula para a China, começou a ter um namoro, essa possibilidade do Brasil entrar para essa furada. O Brasil está, sim, se aproximando muito da China em outros aspectos, mas não necessariamente nesse Belt and Road. E eu acho que a Itália deve sair fora. Por enquanto é só especulação. Eles estão dizendo que vão se aproximar de uma política mais pró-Estados Unidos, mais anti-Rússia, mais anti-China, que é exatamente o oposto de para onde está indo a política externa brasileira, né? O Brasil está se aproximando da China e da Rússia, enquanto a Itália está se distanciando. E se a Itália sair, provavelmente Pequim vai retaliar de alguma forma. A Lituânia passou por esse problema.
é um acordo que tem, onde você tem que dar certas garantias, essas garantias vão ser cobradas. A Meloni está com uma preocupação eleitoral já, começando a se preocupar com as eleições que ela vai enfrentar em 2024. Então, nesse momento, é uma boa notícia para os Estados Unidos. Você pega um país importante da Europa que diz, olha, eu vou sair da zona de influência chinesa e vou tentar ir para a zona de influência americana, recebendo investimentos dos Estados Unidos, que vem sempre em outras condições. O que eu acho interessante é que nós estamos falando aqui de 4 anos depois de um país que resolveu abraçar justamente a política externa muito semelhante ao que o Lula está fazendo hoje no país, deu muito errado para a Itália. Deu muito errado, eles estão se arrependendo e indo para a direção oposta, que é uma tentativa de você ficar... Não adianta, você tem que estar dentro da zona de influência de alguém. Né? Todos os países têm que estar dentro da zona de influência de alguém. Você pode ter alguma independência, e deve ter, mas está sempre dentro da zona de influência de alguém. E aí você tem que escolher quais são as 2 visões de mundo que você quer abraçar. Hoje o mundo já vive, de fato, uma Guerra Fria, uma nova Guerra Fria. E assim como na Guerra Fria anterior, você tem 2 visões de mundo para você abraçar. Os Estados Unidos têm todos os problemas que nós reconhecemos que os Estados Unidos têm hoje no mundo atual, com a visão globalista, com um monte de coisa ruim, mas ainda assim é melhor do que o padrão chinês. O padrão chinês se os Estados Unidos têm os seus problemas, a China tem todos os problemas elevados à enésima potência. E o que a Itália está vendo é que fazer negócio com a China é diferente de fazer negócio com os outros países do mundo ocidental. E talvez isso seja uma lição importante para o Brasil nesse momento. Obrigado, Paulo Figueiredo. Eu já convido o Márcio Labre para o comentário. Eu gostaria de expandir essa questão, não deixar restrito só à Itália, porque a Itália é só uma engrenagem desse processo. Né? Eu acho que o Ocidente mordeu, o Ocidente acabou caindo numa cilada desde os anos 70, que é quando a China se propôs a atrair capital do Ocidente, montou um parque industrial e preparou a cama de gato para o próprio Ocidente agora ficar refém da compra de bens de valor agregado num preço que é absolutamente sem condições de competição. Primeiro que a mão de obra chinesa era muito barata, $90 um operário, né? Hoje melhorou um pouquinho a massa salarial, mas eles têm um custo de produção que faz aí um telefone celular que custaria $1.000 na Itália, custar $500, o chinês. O único jeito da gente fugir dessa armadilha em que a gente entrou, de ficar refém do mercado chinês, é o Ocidente, a Europa, parte da Ásia, aceitar que, apesar de se pagar um pouco mais pelo seu bem manufaturado, essa diferença aí de $200, $300 num telefone celular, essa é a taxa que você vai pagar para retornar de novo à supremacia ou protagonismo do Ocidente no mercado de manufaturados, porque o maior fator competitivo que a China tem é o preço de varejo, e, cara, o consumidor ocidental é responsável por isso, porque ele não vai aceitar de forma alguma que o custo de vida dele suba para que ele afaste essa ameaça da escalada chinesa de controlar todos os mercados, principalmente dos manufaturados. Então eu estou falando isso para a gente poder ter o seguinte entendimento: até que ponto o consumidor, o brasileiro está incluído, o italiano, o alemão, até que ponto a gente está disposto a pagar um pouquinho mais caro para ter uma indústria nacional ou uma comunidade de comércio no Ocidente em que haja as devidas proporções de adequação de custos justos na pauta de exportação e importação, trabalhando numa comunidade comercial nossa em que todos ganham, e afastar essa possibilidade do crescimento, porque isso vai custar. Isso pode custar por outros caminhos ou custar diretamente no produto. E as pessoas, né, que eu converso, né, das minhas relações, todo mundo concorda que a China é uma ameaça, todo mundo concorda que a China pode tomar conta de tudo, mas na hora da pessoa demonstrar, dar a sua contribuição para que isso não aconteça, ninguém está disposto a pagar um pouquinho mais caro por um produto. Então, se a gente não conseguir construir
uma relação de confiança entre governos, empresas e sociedade para trabalharmos em conjunto para afastar essa ameaça, o único ponto vulnerável que coloca a China nessa condição é o preço baixo de varejo que o consumidor do Ocidente ainda se recusa a pagar mais caro um pouco. E não adianta, eu não vou ficar contando história aqui, dizendo que o custo de produção americano vai conseguir ser igual ao da China, muito menos o brasileiro, muito menos o latino-americano, muito menos o europeu. O consumidor tem que entender que nesse momento não tem como se igualar. É uma questão ideológica até, para a gente sair disso. Obrigado, Márcio. Vai lá, Paulo. Deixa eu só fazer uma parte aqui em relação ao que o Márcio Labre está falando, que, na verdade, não é bem mais essa situação não, tá, Márcio? Hoje a mão de obra chinesa ela já é mais cara do que a de vários países na América Latina, inclusive o México, que tem... O México hoje, a mão de obra para vários produtos, principalmente na escala média, ele é metade do custo chinês. A China já não vive mais aqueles anos de ouro que vivia, onde ela tinha abundância de mão de obra, porque ela vive um problema demográfico seríssimo. A China vive uma implosão demográfica de uma política louca de você só poder ter um filho. Então a China vive a inversão da pirâmide demográfica mais rápida que já se teve história na humanidade, e uma série de problemas, o encarecimento mesmo da mão de obra chinesa pelo enriquecimento da população, pelo aumento dos custos, além do problema da tarifa que foi imposta à China pelo Donald Trump, de 25% a mais nos produtos chineses, ou seja, o maior mercado do mundo passou a ter uma tarifa gigantesca encarecendo os produtos chineses, e você tem os custos de logística, de forma que haveria sim a possibilidade do Brasil seguir o exemplo do México, por exemplo, claro, sem a facilidade de estar logo ali do lado dos Estados Unidos e poder com uma ferrovia atravessar e chegar ao mercado mais barato do mundo, né, o mercado mais disputado do mundo, o maior mercado do mundo. O Brasil não tem essa vantagem, mas teria vantagens em diversas outras áreas. Eu acho que essa foi uma crítica que eu faço ao governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro perdeu a oportunidade de entender esse realinhamento da nova ordem econômica mundial, que não passava mais pela China, que nós experimentamos dos anos 2000 ao ano de 2020. 2020 foi o ano pico de reversão dessa tendência, e o Brasil não começou a aproveitar isso no governo Bolsonaro, e no governo Lula, aí é que está seguindo o caminho oposto. Então, o Brasil deveria estar fazendo reformas liberais, tendo uma previsão muito grande para a economia, segurança jurídica, etc. Todas as coisas que nós sabemos que são importantes para você atrair investimento, e poderia estar num alinhamento com os Estados Unidos muito grande, porque nem todas as indústrias vão retornar para os Estados Unidos, nem todas as indústrias vão retornar para o México. Existem várias áreas onde o Brasil é altamente competitivo e que nós poderíamos, em uma parceria com o governo americano, atrair essas indústrias para o Brasil e termos acesso ao mercado americano. Infelizmente, nesse ponto, a nossa política externa no governo Bolsonaro não foi bem sucedida, houve uma amizade muito grande dos presidentes, mas pouca efetivação do que precisava ser feito nessa direção. E no governo Lula, obviamente, nós seguimos na direção oposta. Nós estamos de namoradinhos da China, querendo transformar, inclusive, parte das nossas operações comerciais, querendo começar a receber em yuan. Então, se no governo Bolsonaro nós perdemos uma oportunidade, no governo Lula é que nós estamos nos afundando de vez completamente na direção do inferno. Obrigado, Paulo Figueiredo. Ricardo Salles. Não, tá bem falado. Só um acréscimo rapidinho, Marcelo. Coisa rápida. Vai lá, Márcio. Labre? Não, é só o seguinte, independente da variável mão de obra, pode a China ter aumentado, o fato é que o preço final, a ponta do varejo continua muito baixo, eles estão muito competitivos ainda. Então, alguma variável no custo deles faz com que eles sejam competitivos em relação ao Ocidente. Perderam muito, Márcio. Então, perderam muito. O Parque Industrial Mundial está saindo da China eu, pelo menos, numa velocidade... comparando alguns produtos, a diferença ainda é grande. Mas eu realmente confesso a você que eu analiso preço como consumidor, tá? Assim, uma gama de 1000 itens que vem da China geralmente são muito mais baratos que os outros, produzidos de outros... Agora, não tem um estudo estatístico mais científico a respeito disso. Falo isso por percepção. Agora, isso é uma boa notícia, Paulo.
saber que nós, México, Brasil, Estados Unidos, podemos construir parcerias que nos colocará num nível de competição para o varejo se tornar praticamente o mesmo preço, isso me dá até uma certa sensação de alívio, saber que a gente tem condições de ir por esse caminho. Márcio, uma pena que o presidente está direcionando o Brasil para fazer negócios lá. Oi? O que o mundo percebeu é que não dá para você fazer negócio com a China como você faz negócio com a Europa, como você faz negócio até com a Índia. Porque, veja, quando nós chegamos na pandemia, o Bolsonaro resolveu falar que achou que o vírus via da China, e o chinês girou e falou, então vou parar de mandar insumo de vacina, vamos parar de mandar ventilador, respirador. Ventilador é inglês. Vou parar de mandar respirador. Porque o chinês, ele não enxerga o comércio como uma relação de negócios entre países. Ele enxerga como uma extensão da guerra chinesa, da política de guerra, da política de influência, de guerra de quinta geração. Então, as regras não são válidas. Por isso que eles não respeitam nenhum acordo, entraram para a Organização Mundial do Comércio, mas não cumprem nada. Não cumprem absolutamente nada são condenados e não cumprem as condenações. E claro que as grandes empresas, as megacorporações capitalistas, fecharam os olhos para essas violações da China, sejam as violações comerciais de direito internacional, sejam as violações de patente, sejam as violações de direitos humanos, todo mundo fechou os olhos enquanto tinha produto barato na China. Só que agora, a China hoje já tem em vários dos seus produtos custos equivalentes ou superiores aos do Ocidente. Eu digo isso porque uma das minhas... até vendi essa empresa, mas até o ano passado, uma das minhas empresas, a minha manufatura era na China. E eu não tinha opção. Eu tinha que falar assim, olha, deixa eu dizer, eu tenho que comprar na China, porque a minha segunda alternativa é a Índia. E ainda assim na Índia é 20% mais caro, mesmo com o embargo. Isso, mais ou menos até 2020. Quando chegou 2021, essa curva começou a se inverter. E assim tem sido com vários produtos que têm migrado, tanto para outros países da Ásia, quanto para outros países das Américas. Agora, o governo do México, mesmo sendo um governo socialista, está vendo que está tendo uma enxurrada de dinheiro e que o México está numa escalada de desenvolvimento industrial absolutamente assustadora, e até o Obrador, socialista do jeito que está falando, socialista gosta de dinheiro. Então ele está falando, opa, manda isso vir para cá, assim como aconteceu com a China. Né? Na revolução econômica do Xiaoping, ele viu, isso aqui está funcionando, está dando certo, deixa entrar. Agora, o Lula, o Brasil do Lula, não, segue na direção oposta. O Brasil segue num processo avançado de desindustrialização. E isso é uma pena, é uma desgraça. É uma desgraça principalmente porque certos ativos seriam muito bom que o Brasil produzisse, principalmente sendo o Brasil um aliado dos Estados Unidos. Porque o mundo hoje passou a enxergar comércio internacional de novo, depois daqueles bons 30 anos que nós passamos desde a queda do Muro de Berlim, a vitória do liberalismo, etc, etc. O mundo percebeu que liberalismo não é a única coisa que importa. Você tem que fazer comércio, sim, as relações liberais e de trocas entre os países é a que gera mais riqueza econômica, beleza. Só que, em última instância, você precisa pensar em geopolítica. Então não adianta se você tiver transferido todos os seus estaleiros para a China, porque a China vai usar esse dinheiro para construir todas as suas forças armadas e, no final, vão utilizar essas forças armadas e todo o poderio econômico e militar que eles têm, como imperialistas que são, verdadeiros imperialistas que são, os chineses, para exercer a vontade deles em todos os países que estiverem na sua zona de influência, pelo bem ou pelo mal. Então, esse é o momento que nós vivemos hoje no mundo. E o Brasil, infelizmente, não aproveitou, não viu isso no governo Bolsonaro, e no governo Lula a gente está seguindo em direção na contramão do mundo. Então, essa notícia da Itália, essa é a contramão da política externa brasileira. Obrigado, Paulo Figueiredo. Salles, quer fazer algum comentário? Não, tô aprendendo aí só. Tá bom. Obrigado, eu quero agradecer... pela aula. O Paulo, Quero agradecer, Paulo Figueiredo. Não, eu queria ser ministro das Relações Exteriores por uma semana só. Só para assinar um acordo de comércio com os Estados Unidos. Depois eu voltava para minha vida pacata.
Quero, ó, passamos de 54.800 inscritos hoje no Bradock Show. Obrigado, Márcio Labre. Satisfação imensa mais uma vez te receber aqui no Bradock Show. Uma boa noite, meu amigo. Só no sinal, né? Ricardo Salles. Ele tá no cinema. Boa noite é essa aqui. Falamos demais. Obrigado, Ricardo Salles, mais uma vez aí por estar conosco aqui na segunda-feira no Bradock Show. Uma boa noite, meu amigo. Valeu, moçada. Um abraço. Tamo junto aí, um abraço. E Paulo Figueiredo, mais uma vez, agradeço. Quinta-feira, quinta, né? Estaremos juntos novamente. Uma boa noite, Se Paulo Deus Figueiredo. quiser, quinta-feira estaremos juntos novamente. Queria reforçar o pedido para que as pessoas entrassem no grupo, na comunidade WhatsApp do Bradock, né? Show. Não, nós precisamos ter essas comunidades, porque é o seguinte, a gente nunca sabe quando é que o Bradock Show vai ser derrubado pelo Xandão. Tá amarrado. Então, a comunidade nunca sabe, é o Brasil que você vive, cara. Você tá debaixo do regime chinês Ricardo aqui. Salles. Aí. Então, você nunca sabe. Então, hoje, o que eu recomendo para as pessoas é que entrem na comunidade, que na comunidade a gente consegue interagir com as pessoas. Então, seja como os romanos, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Né? Esteja inscrito na comunidade do Bradock Show e, aliás, se inscreva também na minha. Eu tenho uma comunidade WhatsApp bastante grande, mais de 20 mil pessoas na minha comunidade WhatsApp. Quem quiser seguir minha comunidade, meus posts no locals.com, que é onde eu posto todas as notícias, inclusive essa sobre a Itália, análise geopolítica e muito mais, entra no meu site www.paulofigueiredo.me, se você for do Rio, ou ME. Tá parecendo aquele Walter Mercado. Viu, Paulo? Liga já. Você tá parecendo o Walter Mercado. Liga já! Inscreve já! Sente Batal! Inscreve Paulo Figueiredo! Está comparecendo o Paraguai, vendedor de produto do Paraguai, falou aí que tinha um negócio da China. A gente vende informação de boa qualidade no Bradock Show. Masterclass. Ô Paulo, você travou o Ricardo Salles aí, o que você fez? Tchau, boa noite para você. Boa noite. Quero mandar um abraço aqui ao Roberto Sarrelit, que fez um superchat. Gente, passamos do horário hoje, 21 horas e 36 minutos, estourou. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, dar o like e ativar o badalo das notificações. Nós estamos aqui todos os dias. Amanhã tem Rodrigo Constantino, de segunda a sexta, a partir das 20 horas do horário de Brasília. Desejamos a todos uma boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.